Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e hoje temos temas importantes, temas marcantes para compartilharmos com as pessoas que a gente conhece, porque nós estamos aqui fazendo um contraponto muito bacana. Ao mesmo tempo que os canais considerados de direita ou conservadores estão perdendo audiência, nos últimos 6 meses eles perderam 50% das visualizações, do interesse pelos seus conteúdos, nós aqui dobramos o alcance do nosso portal. Se você está chegando agora, venha participar conosco também, se inscreva, conheça os nossos vídeos anteriores, se você gostar, compartilhe também, dê joinha porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Então vamos aos temas. No nosso papo de ontem, foi levantada uma questão do porquê existe uma parcela muito pobre do nosso país que se identifica e que apoia Bolsonaro. Então eu até coloquei para vocês esse texto aqui do Vinícius Torres, cujo título já dá uma noção para a gente, né? Por que o pobre não larga Bolsonaro? Mortos de fome, de Covid, ou a bala, pobres se decepcionam menos com o presidente. E vai mostrando aqui como sobem, né? A todos os gêneros alimentícios da cesta básica, o combustível, a energia elétrica, como os direitos sociais eles estão cada vez mais desaparecendo, sendo espizinhados, e isso faz com que muitas pessoas percebam o que está acontecendo, mas uma parcela ainda significativa da sociedade ainda não acordou da tragédia que é ter uma figura, um farsante à frente do nosso país. Hoje, vendo aqui o jornal Valor Econômico, que é o jornal que trata de assuntos mais ligados ao mercado financeiro, né, ao sistema financeiro de uma maneira geral, a gente vê essa matéria aqui, essa entrevista, nos dando conta que o consumo de produtos derivados da farinha de trigo caiu 25,2%, porque aumentou, os preços têm aumentado, segundo essa matéria aqui, só no mês de janeiro aumentou 10%, o preço das massas secas e biscoitos e, obviamente, as pessoas vão comendo menos, as pessoas vão se alimentando menos. Gente, 1/4 a menos de consumo de produtos derivados de farinha de trigo, num país que cresce como o nosso, num país onde a dieta básica, o pão é fundamental, isso é uma coisa muito importante. Como é que as pessoas mais pobres não estariam percebendo esse tipo de fato? Bem, para saber disso, a gente tem que ser informado, né? A gente tem que se alertar do que está acontecendo. As pessoas percebem no seu cotidiano, mas elas não têm compreensão por que é que isso está acontecendo. Por que ainda essas pessoas continuam a apoiar alguém que as prejudica? Por que elas não estão sendo informadas pelos grandes veículos de comunicação? Esse tipo de assunto não é mais reverberado. Bom, segundo as pessoas que patrocinam os grandes veículos de comunicação, as grandes empresas, os grandes conglomerados, o pior já passou. Gente, o pior já passou. E olha quem está falando, o presidente do Bradesco aqui. Diz ele, o Bradesco surpreendeu a reportar lucro líquido de 6 bilhões 515 bilhões de reais só no primeiro trimestre de 2021. Isso representa 73,6% a mais do que o mesmo período do ano passado. Os bancos estão ganhando muito dinheiro porque vários bancos, hoje eles são fundos de investimento, têm ligação com fundos de investimento e estão abocanhando cada vez mais estatais. O Banco Itaú aqui no Rio de Janeiro abocanhou a Companhia de Águas e Esgotos. A gente vai ter que pagar conta agora que vai direto para o Banco Itaú. E, obviamente, eles não estão interessados numa melhor prestação de serviço. Eles estão vendo ali uma forma de ganhar muito dinheiro, cobrando uma conta, se você não pagar, eles cortam, enfim. É lucro garantido. A estrutura já está toda montada, eles fazem um discurso que vão melhorar o serviço, enfim, tudo mentira para enganar o eleitor mais humilde, o cidadão que não está vendo o que está acontecendo. Enquanto isso, a gente vai vendo como é que eles estão interessados em fazer negócio. O jornal Valor Econômico, da família Marinho, está dizendo, olha, a venda da Eletrobras será grande teste para Bolsonaro. Vocês acham que eles querem o impeachment de Bolsonaro? Ou manter Bolsonaro ajuda com que essas pautas sejam mais aceleradas? Eles nunca fizeram tantos negócios como eles estão fazendo agora. Aí você vai perguntar, mas o que tem a ver os meios de comunicação apoiando essas agendas todas de Guedes? Bom, é só lembrar que a família Marinho, por exemplo, eles são donos da empresa de investimento chamada Orama, que mexe com o mercado de capitais, capitalização, fundos de investimento, todo tipo de negócio e negociata que é feita com dinheiro público, com as vendas desses ativos aqui no nosso país.
Tem muita loucura, tem muita confusão e tem muita gente ganhando dinheiro no meio de tanta desinformação. Como diria Hegel, que eu gosto sempre de citar aqui, né? A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Isso se presta para nós, no nosso plano pessoal. Se eu sou informado através de um exame que eu estou doente, aquela informação vai fazer com que eu tenha uma reação para tratar essa doença. Se eu não tenho essa informação, eu vou conformadamente levando a minha vida. Assim também se opera em relação à sociedade. Se a sociedade não informada em sua grande maioria, não esclarecida dos seus principais fatores que a prejudica, evidentemente ela não tem noção. Ela fica achando que são fatos do sobrenatural, situações que ela não consegue explicar, ela não escuta a explicação de alguém. Então as coisas ficam muito misteriosas e ela é mais facilmente enganada. No meio dessa loucura toda, a gente vai vendo canais da direita que estão perdendo cada vez mais fôlego, como eu digo a vocês, como por exemplo esse pessoal do Terça Livre. Eles hoje estão com um vídeo no ar, onde eles alegam terem descobertos aqui que os chineses, de fato, estavam programando uma guerra química, uma guerra biológica. Aí você vê o discurso do Bolsonaro falando do assunto, você entende de onde estão surgindo essas questões. Só que o Bolsonaro ele se acovarda o tempo todo. Ele diz, quando ele é questionado sobre isso, ele diz que não disse. É como ele disse que era uma gripezinha, depois disse que não disse isso. Enfim, ele vai querendo perverter a verdade e as pessoas vão vendo que não é um homem que siga minimamente algum tipo de princípio ético, princípio religioso. Muita gente gosta de dizer que Bolsonaro é um homem de Deus. Nós vamos falar disso aqui ao longo do nosso papo aqui. Mas o Alan dos Santos, um dos gurus do Bolsonaro, publicou o seguinte no Twitter dele. É frustrante ver o debate público do Brasil, ou no Brasil. Enquanto nada for feito em relação ao Aming Yang, que é o embaixador chinês aqui no Brasil, né? Segundo Alan dos Santos, agente do Partido Comunista Chinês responsável pela desestatização de nossa nação, Sara, Eustáquio e Daniel, não há lei ou medida que seja cumprida. O faroeste é mais ordenado. Então, segundo ele, olha que coisa incrível. O processo de privatização que está tendo no nosso país, de entrega da nossa soberania, é consequência da ação do embaixador comunista aqui no nosso país. Vejam só, então Paulo Guedes estaria a serviço do embaixador chinês, a família dos grandes meios de comunicação, as famílias estariam todas alinhadas com o Partido Comunista Chinês. Aí o Bolsonaro vai às ruas e vai falando esse tanto de besteira para cima e para baixo. Bom, vamos falar aqui de outros assuntos, que tem muita coisa acontecendo. O jornal Estado de São Paulo publicou, no dia de hoje, mais uma matéria dando prosseguimento ao que algumas pessoas estão chamando de tratorão, que seria uma espécie de escândalo, onde verbas públicas estão sendo destinadas a aliados do Bolsonaro. Eu peguei a lista aqui dos principais agraciados com essas verbas. O senador Fernando Bezerra, aquele que defende o Bolsonaro de tudo quanto é jeito, muito hábil, né? E que foi ministro da Dilma, um verdadeiro virador de casacas, né? Um homem cujos princípios vão de um lado, da extrema esquerda para a extrema direita, assim como a velocidade da luz, né? Enfim, recebeu recebeu 125 milhões, ou agenciou 125 milhões para suas bases políticas no estado de Pernambuco. Outro que também pegou uma grana foi o Arthur Lira, 70 milhões de reais. Por isso que o impeachment, gente, não sai nem a pau, né? Com esse tipo de grana para ele poder operar, é um negócio fantástico mesmo. O senador Ciro Nogueira, outro que está lá na CPI do Senado, que defende o Bolsonaro com unhas e dentes e que fez campanha usando o nome de Lula em 2018, esse recebeu também 50 milhões de reais. O tragicômico, bizarro, dantesco, imoral, cretino, no meio desse escândalo que está surgindo, é que o Bolsonaro ele permitiu, ele agenciou que a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, a Codevasp, que é uma estatal, e que foi criada para estimular o crescimento das populações ribeirinhas ao longo do Rio São Francisco, ela está recebendo agora um aditivo de cidades de vários outros estados onde o Rio São Francisco não passou e nem vai passar. Por exemplo, o estado do Amapá. O que tem a ver o estado do Amapá com o Rio São Francisco? Pois bem, o senador Alcolumbre, ele agora pegou uma grana também para jogar para o estado dele, baseado no dinheiro que é destinado ao desenvolvimento das populações
que vão ao longo ali da cidade do Rio do São Francisco. O estado de Tocantins também está levando alguma grana para algumas cidades por conta dos caciques que estão operando essa grana, caciques que estão dando todo o seu apoio político por conta desse apoio financeiro que estão recebendo do governo Bolsonaro. Isso é ser um homem correto? Isso é ser um homem honesto? Isso é não fazer o toma lá da cá? Esse é um homem de Deus? Isso a gente vai falar aqui ao longo do nosso papo, como comentei com vocês. Então, o estado do Amapá, estado de Tocantins, estado do Rio Grande do Norte, do ministro de Bolsonaro lá também, onde o Rio São Francisco não passa, está levando também grana. Então, é um escândalo. Vamos ver como os grandes veículos de comunicação vão tratar disso. Porque se o povo não for informado que nós temos todo tipo de corrupção nesse governo que não diz que é corrupto, né, que não assume nenhuma corrupção, com tantos negócios que estão sendo feitos no nosso país, o povo realmente fica com a impressão errada. Vamos falar aqui de outra impressão errada que esse povo que segue o presidente da República tem e que é um grande enigma, né? O presidente, toda hora, ele é apontado como representante, como a pessoa enviada de Deus aqui na Terra. Logo ele, né? Um homem que nunca leu a Bíblia. Eu chamo a atenção de vocês, são religiosos, que conhecem a Bíblia. Observem, o Bolsonaro nunca cita algo, um pensamento, alguma coisa estrutural relacionada a um pensamento religioso. E mais do que isso, na sua vida particular, nos seus pronunciamentos, ele faz tudo ao contrário do que os mandamentos bíblicos ensinam. A Bíblia ensina a você amar o próximo, a fazer bem ao seu semelhante, coisa que ele não tem noção do que se trata. A defender a vida, ele adota o tempo todo o discurso da morte, legitimando massacres, a eliminação do outro, enfim, não demonstrando nenhum tipo de empatia, inclusive com as pessoas que estão partindo. Ele não faz nenhum pronunciamento que você olha assim na cara dele e fala assim, pô, o cara está sentindo mesmo, ele está preocupado com o povo brasileiro. Não tem nenhum desses sentimentos, ele não tem nenhum mandamento. O homem que mente, e a mentira é condenado na Bíblia como um pecado, como uma coisa muito ruim. É a voz do diabo, segundo a Bíblia. Eu estou falando aqui sem ser um especialista, sem ser um profundo conhecedor, apenas uma pessoa que leu alguma coisa da Bíblia. Enfim, e as pessoas têm essa impressão equivocada porque veem alguns supostos líderes espirituais afiançar que Bolsonaro seria essa figura. É muito comum a gente ver lá no cercadinho do Palácio do Planalto as pessoas entoando cânticos religiosos, né? Isso tem explicação. É porque vigaristas da fé, para buscarem recursos financeiros, apoio político, também prestam seu apoio político a todo tipo de vigarista, a todo tipo de pessoa antiética, pessoa imoral, desde que eles tenham algum tipo de benefício. Vamos acompanhar aqui essa cena aqui, que algumas pessoas não conhecem. Vamos lá. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Pode ter certeza. Deus é contigo. E digo mais. O povo todo, este povo que nos vê, nos assiste, em casa, onde quer que esteja, é testemunha dessa consagração. E é testemunha de um antes e um depois a partir de agora. Então o povo está sendo testemunha, Macedo, do antes e depois. Antes nós não tínhamos 420 mil mortos, nós não tínhamos 420 mães que não podem comemorar seus dias, o seu dia, que não puderam comemorar, os seus filhos que não puderam comemorar. Nós estamos tendo esse sofrimento. É isso mesmo que era o recado divino, celestial aqui para o nosso país? Evidentemente que não, né, gente? A gente vai ver na picaretagem outro tipo de consultor político, espiritual, do presidente da República, que afiança, né, que o presidente também é um enviado de Deus, é essa figura que arranca dinheiro como pode dos seus fiéis, de todas as formas, com a maior desfaçatez, né? Vamos acompanhar aqui, gente, para ver, quem não conhece, se isso é possível. Chamar uma pessoa para conseguir 10 outras pessoas, para mandar 10 mil reais cada uma para o pastor aqui para conseguir uma colheita, vou te falar, hein? Vai ver que o agrobusiness no campo espiritual está funcionando bem, né? Porque é muita grana, né? E, gente, tudo isso está relacionado com realidades aqui no nosso país muito complicadas. Eu ontem vi, nem dormi direito, eu vi a entrevista da mãe do Paulo Gustavo no Fantástico e ela nos dá conta de como a Covid foi uma coisa devastadora para famílias aqui no nosso país.
E isso está passando despercebido para muitas pessoas que não percebem a responsabilidade do presidente da República no meio dessa história. Eu achei muito comovente a fala dela, não vou nem comentar muito, vou deixar para vocês aí o vídeo na íntegra, né? Mas me lembrou muito uma cena que ela disse, da despedida dela com o filho, né? Que a gente vê no filme Filadélfia, filme que tem quase 30 anos, com Tom Hanks e o Antônio Bandeiras, e tem uma cena também que praticamente se reproduziu nessa despedida do Paulo Gustavo com os seus pais, né? Onde aqui nessa cena aqui o pai vai beijar o filho que está doente, enfim, também não vou colocar agora, vou colocar só na descrição do vídeo, porque é uma situação muito comovente, muito interessante, que faz a gente refletir e a gente se indignar também, né? A gente ficar muito, se indignar não, a gente ficar muito indignado, né? Com o que está acontecendo aqui no nosso país. O modelo econômico do nosso país, toda essa estrutura que tem insanidade nos governando, faz parte de um grande esquema ideológico, empresarial, financeiro. O neoliberalismo radical de Paulo Guedes, que em alguns países está levando povos a fazerem uma série de resistências, de movimentos, como na Colômbia, e isso a gente não está vendo aqui no nosso país. O povo colombiano está sendo massacrado, estão morrendo muitas pessoas lá, mais de 50 pessoas mortas nos últimos 12 dias, mais de 1.000 pessoas presas, pessoas desaparecidas, mas a gente não vê a cobertura jornalística disso, né? Vou colocar só um trechinho aqui para vocês que não viram, para vocês verem a dimensão do que está acontecendo aqui no país que faz fronteira com a gente. Vamos lá. O principal em uma sentida apelação e manifestação de apoio às protestas de Cali. Que el pueblo nos oiga que estamos con el pueblo, que no queremos más violencia. Habitantes de La Marichuela y Santa Librada también salieron a las calles con antorchas, banderas y pitos, realizaron fogatas y también... Gente, o povo lá está muito revoltado com o Paulo Guedes deles lá, né? O Ivan Duque demitiu, o presidente colombiano demitiu seu ministro da Economia, mas os sócios espalhados pelo mundo inteiro estão escondendo o que está acontecendo aqui no país do lado, para que o povo brasileiro também não desperte de todo tipo de sacanagem, de pilantragem, de roubo que a gente está sendo submetido todos os dias, cujas informações são sonegadas da maior parte do povo brasileiro. Gente, para começar a semana, tentei fazer aqui uma resenha dos principais acontecimentos. Se você gostou, dê joinha, compartilhe, mande seus comentários e a gente volta amanhã, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau!